Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Direito Penal 3. Na noite de hoje nós encerraremos o estudo das hipóteses legais elencadas pelo parágrafo 2º do artigo 121 do Código, ou seja, iremos concluir o estudo do tema homicídio qualificado. Na noite de hoje nós vamos tratar de duas situações hipoteticamente previstas pela nossa norma penal incriminadora, que não se encontravam originalmente preconizadas pelo nosso Estatuto Repressivo, que foram introduzidas muito recentemente, respectivamente pelas leis 13.104 e 13.145, ambas de 2015, que introduziram dois novos incisos, introduziram duas novas hipóteses de homicídio qualificado, duas outras situações que, à luz da nossa legislação pátria, tem o homicídio como sendo uma conduta ainda mais reprovável e, portanto, suscetível de atrair uma reprimenda ainda mais severa do que a fórmula genérica contida no caput do artigo 121, crime de homicídio simples. São, respectivamente, as hipóteses legais previstas nos incisos 6º e 7º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código, quais sejam, meus amigos e minhas amigas, os crimes de feminicídio e homicídio funcional. No inciso 6º, nós temos, minha cara Marília, nós temos a hipótese do feminicídio, que vem a ser o homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Mas o que vem a ser o feminicídio, ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico penal como circunstância qualificadora do crime de homicídio pela lei 13.104 de 2015. Ressalte-se que o Brasil, ele acompanhou uma linha de raciocínio que vinha sendo adotado por diversos países ao redor do globo, tendo sido o Brasil apenas o 16º país da América Latina a prever tal figura delitiva, na qual o homicídio é qualificado por ter sido cometido levando em consideração a condição do indivíduo do sexo feminino, a condição da mulher. Quais foram as grandes introduções inseridas pela lei 13.104 de 2015 no tocante ao feminicídio, a introdução do feminicídio como qualificadora do crime de homicídio? Primeiramente, houve a alteração do artigo 121 do Código para incluir essa qualificadora do feminicídio. O homicídio praticado contra a mulher em razão da sua condição de mulher é abordado pelo nosso legislador penal, após a lei 13.104, como sendo um homicídio qualificado. A lei 13.104 trouxe a descrição legal dos requisitos deste tipo penal. Outro ponto importante, eu falei que foram três, Outro ponto importante foi que a lei 13.104, além de criar a figura qualificada do homicídio, do feminicídio, criou uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, quando o homicídio for praticado, o feminicídio for praticado nas seguintes situações: durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos, contra a pessoa com deficiência, na presença de descendente da vítima e na presença de ascendente da vítima. Ou seja, nessas situações, o feminicídio, além de receber um tratamento mais rigoroso, no sentido da qualificação do crime de homicídio praticado contra a mulher, em razão de sua condição de mulher, nessas situações, as quais eu mencionei agora há pouco,
incidirá ainda uma causa especial de aumento de pena de 1/3 até a metade, aumentando, portanto, substancialmente a dosimetria penal na terceira fase, né, causa de aumento de pena, logicamente contemplada pelo magistrado na terceira fase da dosimetria, né, aumentando substancialmente de 1/3 à metade a sanção penal, a reprimenda em face da prática do feminicídio. Além disso, houve uma terceira introdução importante, trazida pela Lei 13.104, que foi justamente a inclusão do feminicídio no rol dos crimes hediondos. Nesse aspecto, particularmente, talvez nem houvesse a necessidade, porque todo homicídio qualificado, à luz da Lei 8.072, é crime hediondo. Mas o legislador penal entendeu por reforçar essa colocação do feminicídio, uma das hipóteses, agora a hipótese do inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código, no rol daqueles crimes que, pela sua hediondez, pela sua gravidade, encontram-se encartados dentro do rol de condutas às quais faz menção a Lei 8.072, a famosa Lei dos Crimes Hediondos, com todos os deméritos inerentes aos delitos que se encontram dentro desse enquadramento muito mais rigoroso, inclusive para fins mesmo até de progressão de pena. Como vocês sabem, a progressão de regime nos crimes hediondos se dá apenas com 2/5 do cumprimento da pena, né? E não com 1/6 do cumprimento da pena, como acontece nos delitos que não são enquadrados no rol dos crimes hediondos, né? Muito bem, mas o que seria esse feminicídio, né? O que é esse homicídio praticado em razão da condição de mulher, que trouxe a qualificação do crime de homicídio nessa situação? O feminicídio, obviamente, faz referência à vítima do sexo feminino, a mulher, levando em consideração as suas peculiares condições. Lamentavelmente, nós temos, ao longo da história brasileira e da história mundial, uma situação em que a mulher ocupou um papel marginalizado, um papel substancialmente discriminado, historicamente e economicamente aviltado, e não são incomuns, muito pelo contrário, são extremamente presentes e frequentes na sociedade brasileira, episódios em que as mulheres têm a sua vida ceifada exclusivamente por ser mulher, muitas vezes por pessoas que lhes são muito próximas, como seus companheiros, seus pais, irmãos, amigos, em razão que se valem não apenas da fragilidade física da mulher. E eu costumo dizer sempre que o único aspecto em que a mulher detentora da condição de sexo frágil é um aspecto físico. Mas, no mais, faço coro aqui com o grande Erasmo Carlos, discordo veementemente de que a mulher é o sexo frágil, pelo contrário. Mas a fragilidade da mulher, não levada em consideração pelo legislador, não é apenas a fragilidade do ponto de vista físico, a fragilidade do ponto de vista, sobretudo, econômico. A maioria das mulheres, a boa parte das mulheres, tem uma condição econômica aquém daquela que os seus parceiros possuem. Infelizmente, apesar de todos os avanços experimentados pela sociedade brasileira e mundial, sobretudo após o advento da revolução sexual dos anos 60, mas que se iniciaram com os movimentos feministas no final do século XIX, no início do século XX, mas lamentavelmente nós ainda assistimos o predomínio de uma concepção de sociedade fundamentada no patriarcado, fundamentada no predomínio do ser masculino em detrimento da mulher. E
o legislador caminhou no sentido de fornecer uma proteção maior à mulher em razão dessa sua situação peculiar de mulher, essa sua condição do gênero feminino, certo? Agora vejam bem, a lei do feminicídio, ela faz referência expressa à vítima mulher, certo? Ela, diferentemente do que acontece lá no parágrafo 9º do artigo 129, que se leva em consideração a violência doméstica, aqui se contempla o sujeito passivo do crime como sendo a mulher vitimada apenas por ser mulher. E como, infelizmente, isso é comum. Como? Desculpe. Femicídio leva em consideração o gênero. Feminicídio leva em consideração a condição de mulher, o sexo feminino. Entendeu? Pela razão de ser mulher. Entendeu? O contexto inerente ao caso concreto, né? Vai se verificar. Não, um assalto de uma mulher, olha, um latrocínio de uma mulher não necessariamente será um feminicídio. Mas assim, o homem que mata a namorada porque supostamente foi traído pratica um feminicídio pela sua condição de mulher, certo? O sujeito que mata uma colega de trabalho por inveja dela estar ocupando uma posição de destaque dentro da repartição, pratica um feminicídio. Revoltado porque sua superior hierárquica agora vai ser uma mulher, e vai lá e a mata em razão da sua condição de mulher, valendo-se, aproveitando-se, ou em razão da condição de mulher, certo? Da vítima, do sujeito passivo do crime, certo? Agora é interessante, gente, que no tocante, fazendo um confronto aqui da lei do feminicídio, a lei 13.104 de 2015, com a lei Maria da Penha, quando se trata da aplicação da lei Maria da Penha, há decisões jurisprudenciais, e parte da doutrina inclina-se nesse sentido, da aplicação em situações que envolvem transexuais, travestis, certo? Que embora tenham nascido homens, certo? Sejam indivíduos dotados de uma sexualidade feminina, certo? Bem como no tocante às relações homoafetivas masculinas, certo? A lei Maria da Penha, dentro desse seu viés essencialmente protetivo, vislumbra conceder uma proteção maior a essas pessoas. E aí leva-se em consideração a jurisprudência, a doutrina tem se posicionado nesse sentido, o gênero e não o sexo, certo? Na qualificadora do feminicídio, entretanto, o que a doutrina e a jurisprudência entendem é que não se admite, inclusive em homenagem ao princípio da legalidade, a analogia. E assim, por exemplo, é o entendimento hoje, pelo menos atualmente, consagrado pela doutrina e pela jurisprudência. O homicídio de uma mulher transexual, certo? Em razão do princípio da legalidade, não pode ser encarado como um feminicídio. Eu estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que esse é o posicionamento doutrinário e jurisprudencial contemporâneo, né? Mulher, à luz do que reza a doutrina pátria, traduz-se num fato objetivo da natureza. É um dado objetivo, é mulher ou é homem. A questão do gênero, certo? Que é uma questão muito complexa. A transexualidade trata-se de uma identidade sexual distinta, certo? Uma questão que envolve aspectos de ordem emocional, de ordem hormonal, de ordem psicológica, certo? Diferente do indivíduo que é homoafetivo, certo?
certo? Uma pessoa que sente atração por indivíduos do mesmo sexo, e uma pessoa que tem uma identidade sexual diferente daquela que consta na sua certidão de nascimento. O importante é a gente respeitar, certo? A pessoa não é obrigada a amar o diferente, certo? Eu acho que por uma questão de concepções, eu falo isso particularmente diante das minhas concepções ideológicas e religiosas e políticas, mas por uma questão filosófica, eu acho que a gente deve amar a todos indistintamente. Mas à luz do direito objetivo, você não é obrigado a amar ninguém, certo? Você ama por questões de convicção espiritual, filosófica, certo? Mas do ponto de vista do direito, você tem a obrigação de respeitar o outro. Daí a urgência da criminalização da homofobia e da transfobia. A violência contra a comunidade LGBT é uma coisa presente, é uma coisa tão, infelizmente, constante quanto a violência contra a mulher. E tão repulsiva, tão digna de repúdio quanto a LGBTfobia, como a misoginia e o racismo, são todos frutos malditos de uma mesma árvore. A intolerância, o desrespeito ao próximo, o desamor, que não admite qualquer espécie de tolerância. A gente deve ser intolerante com a intolerância. A gente deve ser intolerante com a discriminação, com o preconceito, contra quem quer que seja, por questões de gênero, por questões sexuais, por questões de etnia, por questões religiosas. A gente não tem o direito a desrespeitar o próximo apenas pela sua identidade sexual ou pela sua orientação sexual, que são conceitos diferentes. A homossexualidade há muito foi excluída do rol de patologias pela Organização Mundial da Saúde. Choca-nos imaginar que a homossexualidade era tratada como doença, como uma doença psiquiátrica. Mas em tempo mais remoto, foi negado aos nossos irmãos afrodescendentes o direito à condição de pessoa. Os negros eram tidos como coisas, como propriedades. Até muito pouco tempo atrás, historicamente falando, até 130 anos atrás, nós éramos um país escravista, em que seres humanos eram tratados como res, como coisas. Do mesmo modo que hoje não se concebe qualquer espécie de discriminação étnica, espero que daqui a alguns anos as pessoas respeitem a identidade e a orientação sexual alheias. Você não é, como eu disse, à luz do direito, obrigado a amar ninguém, mas você é obrigado a respeitar. Daí a necessidade do Estado preocupar-se em tutelar, sob a ótica do direito penal, situações que afrontem contra a dignidade da pessoa humana, independentemente de quem seja a vítima. E a inclusão do feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio veio no sentido de atender uma demanda que atinge a maioria da população. A maioria da população é feminina. Nós vivemos num país de maioria feminina. E quantas mulheres, independentemente de sua condição socioeconômica, independentemente do seu nível de instrução informal, independentemente de quaisquer outros fatores, não foram vítimas de violência de gênero. Eu acho que a mulher, de um modo geral, é muito difícil uma mulher adulta não ter sido aviltada na sua condição de mulher, ou por uma piadinha machista, ou por um comentário preconceituoso, ou pela desqualificação, o ato de desqualificar uma mulher, tratando-a como se fosse um ser digno de ser tutelado.
muitas vezes partindo de quem mais deveria amá-la, dos seus companheiros, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, tratando a mulher como se fosse um ser dotado de racionalidade inferior, estereotipando a mulher. E o ápice disso, justamente, é o feminicídio. Homens e mulheres somos diferentes e, como diriam os franceses, vive la petite différence. Mas essas diferenças não importam num escalonamento, não importam num nível de hierarquia, de subordinação. Homens e mulheres são merecedores de respeito e consideração recíprocos. Mas nós vivemos ainda numa sociedade profunda e essencialmente machista. E a inclusão do feminicídio veio a atender um reclame social, uma postulação da própria sociedade. Essa circunstância qualificadora, ela, longe de ser uma mera construção normativa do legislador penal, trata-se de algo extremamente presente, extremamente frequente em situações em que o sujeito passivo do crime de homicídio vem a ser uma mulher apenas por ser mulher. Mas voltando ao que eu estava dizendo, em que pese a Lei Maria da Penha admitir, de acordo com o que entende a doutrina, do que vem entendendo a jurisprudência, analogia no sentido de fornecer-se também uma proteção maior ao indivíduo que, embora seja do sexo masculino, seja do gênero feminino, certo? Aqui, no tocante ao feminicídio, a doutrina e a jurisprudência ainda são praticamente uníssonas, no sentido de que não cabe analogia, ou seja, aqui não se leva em consideração a orientação sexual ou a identidade sexual, mas sim o dado objetivo da natureza do ser mulher, né? É uma condição objetiva, não é uma condição subjetiva baseada, por exemplo, em questões de orientação sexual. Uma mulher, ainda que seja homossexual, ela não deixa de ser mulher. E um homem, ainda que seja homossexual, não deixa de ser homem. E como há um tratamento mais rigoroso, qualificando a conduta do crime de homicídio, em homenagem ao princípio da legalidade estrita, a doutrina entendeu que não se pode tratar, por analogia, um homicídio praticado em desfavor de uma mulher transexual, certo? Indiscutivelmente, certo? Aqui leva-se em consideração o critério meramente biológico e não a identidade de gênero, certo? Aqui leva-se em consideração o sexo feminino e não a identidade de gênero feminina, certo? Em razão, inclusive, de importar essa analogia em evidente prejuízo a um eventual acusado da prática do crime de feminicídio, quando na realidade a prática até possa ser, e eu me posiciono entre os que advogam radicalmente a favor da criminalização da homofobia, e creio, com toda franqueza, que eu nem conheço o projeto da criminalização da homofobia em sua íntegra, mas creio como necessária a inclusão de uma circunstância qualificadora, certo? Do crime de homicídio qualificado, né? Praticado em detrimento do indivíduo por condições, pela sua condição de homossexual, né? A violência, os crimes de ódio praticados contra os membros da comunidade LGBT são uma coisa, infelizmente, extremamente comum. Quanto os homossexuais
masculinos ou femininos, são vítimas de violência, têm suas vidas ceifadas apenas pela sua orientação sexual. Eu acho interessante, quando é que o ser humano vai aprender que a homossexualidade trata-se de uma condição oriunda da natureza, que é algo presente em praticamente todas as espécies da fauna ao longo do mundo inteiro. Discriminar alguém apenas porque ama o semelhante? Eu espero que nós venhamos a evoluir no sentido de que a homofobia seja tratada com a mesma contundência que hoje o racismo é tratado. Porque ambas as formas de discriminação, como todas as outras, como a misoginia, importam no desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da isonomia, ao princípio constitucional da igualdade, que reza que todos nós somos absolutamente, indistintamente iguais, independentemente de qualquer que seja a sua etnia, a sua religião, a sua orientação sexual, a sua cor, né? Pois não. Muito boa pergunta. Como o que se leva em consideração nessa qualificadora do inciso 6º, parágrafo 2º, é o dado objetivo, a condição biológica de mulher, e também levando em consideração o próprio princípio da responsabilidade penal subjetiva. E mais do que isso, levando em consideração o fato de que essa circunstância pessoal, ainda que viesse a ser, por equívoco, por erro, suposta pelo agente, estar-se dentro de um típico caso de erro do tipo, ou seja, ele deverá responder não pelo feminicídio, mas sim pelo homicídio, que até pode ser qualificado por outro motivo, mas jamais em razão da condição de mulher da suposta vítima, certo? Daquela pessoa contra a qual ele atentou. Pois não. Como? Sim, sem dúvida nenhuma. O indivíduo que mata alguém apenas pela sua condição de homossexual, certo? Em que pese não haver ainda um enquadramento como homicídio qualificado, do homicídio praticado contra um membro da comunidade LGBT, eu enxergo como indiscutível motivo torpe você matar alguém pelo ódio à identidade sexual de alguém. Indiscutivelmente. É como se matar alguém por inveja. É como se matar alguém para obter algum proveito econômico. O que é o motivo torpe? É aquele que avilta a consciência do ser humano, dotado de um mínimo de sensibilidade. O que é motivo torpe? É aquele objeto vil, nojento. Você imaginar alguém privar o semelhante de sua existência apenas por sua orientação sexual é de uma barbaridade. O caso do índio Galdino? Foi o caso do índio Galdino. Inclusive, um dos autores dessa torpeza era filho de um juiz federal. Torpeza. Gente, é interessante que quando da discussão parlamentar acerca da inclusão desse inciso 6º do
parágrafo 2º do artigo 121, se discutiu no Congresso se esse requisito normativo para a inclusão dessa qualificadora deveria ser de razões de sexo feminino ou gênero feminino. No projeto original, se utilizava o vocábulo gênero, que foi substituído pela condição de sexo feminino. Essa alteração trouxe impacto interpretativo sem qualquer sombra de dúvida, entendeu? Sem qualquer sombra de dúvida. Aqui leva-se em consideração o sexo feminino, não o gênero feminino, certo? Agora, detalhe, o legislador penal não trouxe uma qualificadora que trata exclusivamente da morte de mulheres. Se fosse assim, bastaria dizer, o crime de homicídio é qualificado quando cometido contra a mulher, certo? Mas mais do que isso, é necessário que o crime seja praticado em razão da sua condição de sexo feminino, certo? Essa qualificadora que relaciona-se ao sexo, ou seja, a categoria que biologicamente o indivíduo pertence, certo? E não uma questão de gênero, como originalmente constava do projeto de lei, leva em consideração os papéis socialmente atribuídos, historicamente atribuídos ao homem e às mulheres, dentro de uma sociedade profundamente machista. Valores invertidos que são introjetados pela família, pela escola, pelas igrejas, certo? Que se traduzem em uma postura machista que, lamentavelmente, ainda que de forma inconsciente, todos nós, inclusive as mulheres, exercitam cotidianamente, certo? Como se houvesse uma hierarquia autoritária do homem sobre a mulher. É inimaginável você pensar que no atual estágio da evolução histórica da humanidade, a mulher ainda seja vista como propriedade do homem com o qual ela se relaciona, se não como um objeto de cama e mesa, como um objeto de ostentação, ou como um saco de pancada. O machismo, a misoginia traduzem o que há de mais lastimável na alma humana, o que há de mais lastimável na essência do ser humano, que é o preconceito, que é a discriminação, que é a intolerância para com o outro. A gente tem de combater isso cotidianamente em nossas vidas, principalmente junto às crianças e adolescentes. Esses papéis de menino veste azul, menina veste rosa, são papéis que apenas reforçam certos preconceitos, que nada contribui para a evolução da sociedade. E eu costumo dizer sempre que a violência contra a mulher é a violência contra a própria sociedade, a violência contra a própria pessoa humana. Vocês imaginem só quantos cérebros brilhantes foram desperdiçados ao longo da história exclusivamente porque tinham uma vagina e não um pênis. Quantos Einsteins, quantos Galileus, quantos Da Vincis, quantos Freuds, o quanto a sociedade humana poderia ter evoluído, nós poderíamos estar num estágio de evolução científica, intelectual, social, política, muito maior se a mulher não tivesse sido relegada a um papel marginalizado, a um papel restrito à alcova e à cozinha. Como? Sim. Sim. Infelizmente. Gente, a outra qualificadora que foi recentemente incluída no parágrafo 2º do artigo 121 do Código foi a qualificadora do... Sim, desculpe, antes de eu falar do homicídio funcional, vamos falar aqui dessa causa especial de aumento de pena de 1/3 até a metade, quando o crime é praticado nas seguintes situações: durante a gestação e nos 3 meses posteriores a ela. Leva-se em consideração a peculiar condição da mulher gestante. É indiscutível que um crime de homicídio praticado contra uma grávida
trata-se de uma conduta muito mais reprovável, portanto, suscetível de atrair, além da qualificadora do feminicídio, essa causa especial de aumento de pena, aferível na terceira fase da dosimetria penal. E nos 3 meses posteriores ao parto, leva-se em consideração o estado puerperal, aquele estado de profundas alterações físicas, químicas, biológicas que a mulher experimenta no pós-parto, né? Contra a pessoa menor de 14 e maior de 60 anos ou com deficiência. Leva-se em consideração a hipossuficiência natural da pessoa que se encontra, da pessoa do sexo feminino que se encontra nessa situação. Na presença de ascendente ou descendente da vítima. Isso aí visa punir com maior rigor, sobretudo os feminicídios praticados contra a mulher na frente de filhos, de netos, coisa infelizmente comum. Já visto o que aconteceu recentemente em São Fernando? Tristeza, sabe? Um ato de profunda barbárie que um indivíduo matou a esposa na frente de 3 filhos, 3 crianças. Presenciaram a morte da mãe, né? Ali, além da qualificadora do feminicídio, há também a incidência dessa causa especial de aumento de pena, certo? Pessoal, eu ia falar sobre homicídio funcional, mas já são 9h58, eu acho que eu vou deixar para falar na próxima aula, porque aí a gente conclui. É porque o feminicídio é algo tão amplo, tão abrangente, algo tão que suscita tantas discussões, que a gente acabou tomando muito presente na nossa sociedade, em todas as classes sociais. Você engana-se quem pensa que a mulher vítima da violência é só a mulher que mora na comunidade carente, que mora na periferia ou que mora na comunidade rural. Eu conheço vítimas de violência doméstica entre juízas, advogadas, promotoras, entendeu? Vítimas. Tá por aqui, rapaz, tá rolando por aí. Pessoal, vou me despedir aqui de vocês, desejando uma boa noite a todos e até a nossa próxima aula. Um bom carnaval a todo mundo. Vamos nos divertir com responsabilidade. Quem for dirigir, por favor, não beba. Quem for namorar, use camisinha. E vamos lembrar de cometermos os nossos excessos carnavalescos sem desrespeitarmos o direito do próximo. Entendeu? Boa noite, pessoal.